Gente, vamos falar sobre emagrecimento, mas emagrecimento saudável. Acompanhe comigo esse VT. Quem está tentando perder peso sabe que essa não é uma tarefa fácil. Ao contrário do que pensam várias pessoas, não é simplesmente cortar refeições ou comer menos. Além de outras coisas, trata-se de uma reeducação alimentar. O processo deve ser feito de forma saudável e acompanhado de alguns profissionais da saúde para poder auxiliar no processo, para que assim o resultado seja eficaz. Porém, um dos principais desafios para buscar o emagrecimento saudável é uma grande mudança de hábitos. Além da alimentação, o sedentarismo é algo que atrapalha muito e a prática de exercícios físicos é altamente recomendada. Emagrecer com saúde contribui para a manutenção do peso. Mas quais são os melhores meios para se buscar um emagrecimento saudável? Quais os especialistas recomendam para auxiliar nessa tarefa? Acompanhe o Medita Hora de hoje e confira dicas e sugestões. Olha aí que beleza. Olha que beleza, eu estou recebendo aqui para a gente conversar doutora Simone Matsuda, endocrinologista. Muito obrigado, doutora Simone. Obrigada a muito você, obrigado. Padre. É um prazer estar aqui com você hoje. A gente está muito feliz com a sua presença aqui, porque para falar desse assunto é um assunto muito importante, porque a gente sabe que o emagrecimento as pessoas perseguem assim há muito tempo. Eu sei que a gente já passou até por aquela ditadura da magreza, não existe mais isso tanto, né? Hoje as pessoas têm uma aceitação maior, mas o emagrecimento não é só estético, né? Ele é também saudável, né? Na verdade, eu acho que a gente tem que pensar muito bem nessa questão de saúde, né? O quanto que a gente pode trazer de qualidade de vida e essa pessoa ter um envelhecimento melhor com menos peso, porque a gente sabe que a gordura, ela traz outras doenças, né? O excesso de gordura, na verdade. Sim, porque a gordura em si é até benéfica, porque a gente faz isso, os nossos hormônios todos, nossos hormônios sexuais, inclusive, vêm da gordura. Da gordura, olha. Exatamente. Então, quando a gente fala em gordura, a gordura ela é benéfica, só que o excesso, como tudo na vida. Como tudo na vida, exatamente. Né? Então, o excesso de gordura é o que leva Principalmente essa coisa da gordura visceral, né? Que o pessoal fala, essa gordura mais abdominal, né? Que o pessoal diz que é porque a gente tem a gordura subcutânea, né? Que é a gordura que está aqui no nosso subcutâneo, embaixo da pele. Mesmo magrinho tem essa gordura. Mesmo magrinho tem essa gordura. E a gente tem a gordura também que está entre os órgãos, né? Tá no meio dos órgãos. Isso, dentro das artérias, que também pode levar ao infarto. Então, essa gordura e esse excesso de gordura é que leva, né, a outras doenças. Então, a gente fica pensando assim, nossa, será que eu preciso emagrecer, mas eu tô tão bem assim, né? Então, é importante, por isso que é tão importante visitar um médico, fazer os exames para ver se você realmente tem essa, se você está saudável, né? Se você não tem colesterol alto, porque a gordura leva ao colesterol alto, o excesso de gordura, né? Ao colesterol alto. Agora, doutora, houve uma época em que existia remédios para emagrecer. Assim, na década de 70 existia aqueles famosos remédios que eram praticamente barbitúricos, né? Aqueles remédios de moderadores de apetite, que deixava a pessoa agitada, deixava proibidos depois, né? Eu acho que ninguém usa mais. E volta e meia a gente tem uma técnica nova. Depois a gente passa por um momento em que as pessoas começam a fazer operação bariátricas de modo desenfreado. Tudo que se refere a emagrecimento, de repente, parece que são ondas, são levas. Como é que funciona isso, né? Então, a gente tem uma questão anfetaminas, aí... Anfetaminas, exatamente. As anfetaminas, elas foram realmente... não são mais liberadas, né? Elas foram proibidas, exatamente porque agem no sistema nervoso central. Para moderar o apetite. Para moderar o apetite. Olha que coisa. E elas foram proibidas. E a gente tem, depois disso, a gente teve a sibutramina, que ela... Sibutramina, isso, a gente tem ainda a liberação dela pela Anvisa, comercialização hoje no Brasil. Além disso, a gente tem uma outra medicação também que é liberada aqui no Brasil,
desde a época da sibutramina, Sei. né? Da década de 2000 aí. Que é o Orlistat, que ele inibe a absorção de gordura intestinal, mas é também liberado para perda de peso. Mas é sempre com receita médica, acompanhamento. Sempre com receita. Todas essas medicações têm que ter um acompanhamento médico. Elas não, essas sibutramina não age no sistema, age no sistema nervoso central. Também? E essa também? E essa também. O que acontece é o seguinte, a gente tem aí uma epidemia de obesidade, do excesso de peso. E a gente não pode esquecer que muitas vezes a obesidade, o aumento do peso, é o que causa a hipertensão, o diabetes. Todas essas doenças, a causa. Então, é a mesma coisa que você tratar uma febre. Aí eu vou lá e dou medicação para diminuir a febre. Mas qual que é a causa? Né? Então, se você trata a causa, então a gente precisa de tratamento medicamentoso para realmente tratar essas pessoas. A gente aqui, o uso incorreto do que a gente chamou de anfetamina traz grave risco para a saúde. Veja esse vídeo, veja só. A anfetamina é uma substância comum na luta contra a balança. Ela surgiu no período de Segunda Guerra Mundial, sendo usada para manter os soldados acordados. Mas quando foi descoberto que seu uso diminuiu o apetite, o uso da substância aumentou. O que muitos não sabem são os riscos que seu uso traz, quando não indicado nem acompanhado por um médico. Um dos efeitos é a queda emocional que o pós-uso cria. Esse efeito pode estimular a depressão e a ansiedade. Fique atento. Antes de usar uma substância para fins pessoais, procure um médico. A automedicação pode levar à morte. Olha que interessante, eu já vi muitos efeitos de anfetamina em pessoas que de repente tiveram as suas vidas praticamente destruídas. Sim. Porque elas deixaram de ser usadas somente para emagrecer e passaram a ser usadas de forma dependente. Sim, exato. As pessoas ficaram dependentes da anfetamina. Exatamente. Né? Então, por essa razão, né, elas foram proibidas não só no Brasil, elas são proibidas no mundo todo. No mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem toda essa Estados Unidos essa teve proibição. Muita gente que usava isso e usava, teve uma cantora, o pessoal não sabe, né? Do conjunto chamado, os dois irmãos, do Carpenters. Os Carpenters eram dois irmãos e ela morreu justamente por causa dessa coisa de emagrecer e uso de anfetaminas, que usava demais. Por isso que é super importante. Agora, existe o acompanhamento. Sim. Então, tudo que se fala de emagrecimento não pode ser, de repente, sem um acompanhamento do endocrinologista. Né? Geralmente o médico que cuida é o endocrinologista. É o endocrinologista, exatamente, é o endocrinologista. Só que muitas vezes a gente acaba tendo uma equipe multidisciplinar, que a gente fala, né? Que é acompanhado de nutricionista, psicólogo, porque a gente sabe que tem outros transtornos envolvidos nessa questão do tratamento da obesidade. Como que seria uma forma não correta, não saudável de emagrecer? A senhora deve saber, muita gente deve chegar com loucuras para contar o que fez para a senhora lá. Olha, tem várias loucuras, né? A gente sabe que tem dietas aí... Malucas nessas dietas. Extremamente restritivas. E sabe qual que é o problema? É que tem algumas pessoas que têm a tendência a ter uma compulsão. Sim. E aí fazem essas dietas restritivas e aí vem a compulsão com tudo, porque você restringe tudo e a pessoa não consegue fazer aquilo e vem aquela compulsão e aí ela se torna uma pessoa ainda mais compulsiva. Então, só que daí da onde a pessoa tirou? Eu resolvi fazer porque a minha vizinha, sabe, tá fazendo. Eu peguei lá o cardápio dela, que a nutricionista deu. Deu pra ela. E aí eu resolvi fazer. E aí ela de repente se tornou essa pessoa compulsiva. Olha, e aí a gente tem que tratar, né, de maneira adequada. Do jejum intermitente que o pessoal faz. Porque também virou uma coisa, todo mundo que eu conheço, uns 10 que falam, estou fazendo jejum intermitente. Aí aquelas coisas malucas, fica sem comer 16 horas, 18 horas. De repente, já escutei que o emagrecimento saudável é aquele que você come de tempos em tempos. E essa coisa do jejum? Então, o jejum virou moda, né? Assim como outras dietas, sempre com alguma dieta, aquilo que você falou, medicamento também vira moda. Mas hoje a gente está com um jejum aí que é um modismo, mas também leva
esses planos alimentares, essas dietas, elas levam ao emagrecimento, só que tem um custo, né? E assim, o jejum para algumas pessoas é maravilhoso. Por isso que eu falo sempre do acompanhamento, porque daí com o médico você vai dar. Então, para aquela pessoa que não tem compulsão, não tem nada, não vai desenvolver compulsão, e é uma pessoa já que não toma o café da manhã. Tenho vários pacientes que falam, olha, eu não tomo café. Eu não tomo café da manhã desde... Eu acho um absurdo uma pessoa não tomar café da manhã. Desde criança, a minha mãe sempre brigou comigo que eu nunca quis tomar café da manhã e tudo bem, ela já tem esse organismo de manhã que não quer tomar esse café da manhã e tudo bem ela fazer o jejum, porque, né, se ela precisa emagrecer. Veja bem que nós estamos falando de obesidade, nós não estamos falando de pessoas saudáveis que querem que não tenham problema. Então a gente tem que deixar isso bem claro. É verdade, é verdade. E quando que a gente sabe que a pessoa tem obesidade? Quando sabe que a pessoa tem obesidade? Então, padre, então, quando é que sabe? É aquele IMC? IMC, que é o índice de massa corpórea. Acima de 30. Você vai lá e calcula. Pega lá sua calculadora. Altura. É o peso dividido pela altura ao quadrado. Faz a altura 2 vezes e divide pelo seu peso. Isso não, acima de 30 já é considerado obesidade. Então, aí essa pessoa ela deve procurar um acompanhamento médico mesmo, fazer os exames, ver se está tudo bem, né? Com ela, com os seus índices de glicemia. De glicemia, exato, é verdade. Porque é uma das primeiras coisas que podem alterar, né? Agora, doutora, que doenças podem surgir aí por causa de uma forma errada de emagrecimento? Dessas dietas, jejuns e tal? O que pode surgir a partir? A senhora já até falou que pode ter até Então, pode ter essas doenças psiquiátricas, psicológicas, né? Esses transtornos que essas dietas restritivas levam. Os medicamentos também podem levar a uma não prescritos, porque a gente sabe que tem muita gente que acaba pegando medicamento do amigo, né, de parentes e tal. Então, quando não prescritos e não acompanhados, esses medicamentos eles podem levar a uma arritmia, eles podem levar algum outro problema de saúde, entendeu? Sei. Mas quando feito de forma adequada, com acompanhamento, isso é minimizado. Então, esses riscos são minimizados. O acompanhamento é a chave, gente. É a chave. Eu sempre volto falando assim, volta e meia surge um livro e fala a dieta do carboidrato que todo mundo fazia, que só comia carboidrato. Eu lembro que nos anos 80 surgiu a tal da dieta de Beverly Hills, que era comer abacaxi, só abacaxi. Se você só come uma coisa, ou se você só não come, há um desequilíbrio no organismo. Desequilíbrio, exatamente. Então, e o que acontece? A gente tem que começar... A medicina hoje, ela parte para a parte individualizar o indivíduo, o paciente. Conhecer, então, você vai lá na consulta e você vai conhecer essa pessoa, ver o que ela precisa, ver quais são os antecedentes dela, familiares, doenças, como que é o dia a dia dela. Porque assim, se você pega um livro e faz para todo mundo, então, não vai dar, às vezes o que serviu para você não vai servir para mim. Os nossos genes são diferentes. Então, isso... O nosso dia a dia é diferente, né? Então, assim, a mesma pessoa, por exemplo, que está lá, eu sou dona de casa, eu consigo fazer minha comida, eu consigo... Maravilha, mas tem gente que não consegue levar comida, comer uma alimentação mais saudável porque está fora de casa. Então, a gente tem que adequar, sabe, o plano alimentar para essa pessoa. Tem uma pergunta para a senhora aqui, vamos ler. Vamos ver. Como evitar o chamado efeito sanfona? Muito bem, o tal do efeito sanfona é aquele negócio de emagrece, engorda, né? A pessoa teve um emagrecimento súbito e de repente ela volta, né? E de repente ela volta. E isso é verdade? Existe esse efeito sanfona mesmo? E esse efeito sanfona, ele existe muito, né? Porque aqui eu vou usar o exemplo do livro lá, né? Então vamos lá, a gente comprou o livro da dieta de Beverly Hills. Só comeu abacaxi. E só comeu abacaxi. E aí? Aí você fala assim, olha, então agora eu vou começar a comer, né? A minha macarronada, o meu arroz, meu feijão. E não que seja errado, né? Mas você vai voltar para sua vida normal.
E aquilo que você conseguiu perder, sei lá, seus 2, 3 quilos, vai voltar de novo. Isso acontece quando você faz algo que você não se adequa, né? Então, você volta ao peso anterior novamente. Quando a gente fala em emagrecimento saudável, a gente fala em mudança de hábito de vida. A gente fala como que eu posso mudar ali no meu dia a dia, em pequenas coisas, para que eu possa depois sustentar isso no meu dia a dia. Porque nós somos seres sociáveis. A senhora toma café? Ai, eu tomo. Ai, que delícia. Aqui, você toma com açúcar ou com adoçante? Ou quer ver sem nada? Sem nada. Sabia, cara de quem toma sem nada mesmo. Obrigada. Eu tenho uma tristeza porque eu não tomo sem nada. Olha, padre, a gente pode conversando e pequenas mudanças no hábito de vida. Você já tomou com açúcar um dia, né? Aí foi mudando, Sempre. Aí, nossa, na minha casa o café era super doce. Açúcar com café, né? Açúcar com café. Minha mãe sabe, tá me assistindo aí, sabe. Mas como chama sua mãe? Carmen. Dona Carmen, um beijo pra senhora, Dona Carmen. Olha aí que beleza, viu? Mas que interessante. Isso é mudança dos hábitos e para a gente se adequar. Eu achei interessante isso. Aquilo que a gente não se adequou, a gente não vai persistir, né? Não é exatamente, verdade, a gente não vai persistir. Então a gente precisa ir fazendo isso, né? De uma forma constante para que isso possa depois virar um hábito. E é muito interessante, então, quando a gente faz, a pessoa fala assim, nossa, eu vou me internar lá naquele spa, ou vou no hotel X, ou eu vou, sei lá, na casa da minha colega, fica lá 15 dias, né, porque lá se come saudável, e depois no seu dia a dia, nós somos seres sociáveis. Imagina, eu chego lá tudo é em torno da comida. E falo assim, exato, olha, domingo, vamos lá em casa, a gente vai... Aí eu vou fazer o quê? Macarronada, não sei o quê. Então, aí eu falo assim, não, sabe o que é? Que eu trouxe minha marmita. Não, é muito chato. E eu vou comer aqui no cantinho, porque... Então, eu acho que a gente tem que saber dosar, a gente tem que saber o quanto que a gente gasta de calorias por dia. O pessoal está perguntando, chegou em pergunta ali pra gente. Vamos lá ver. Porque açúcar faz sempre mal? Sempre o açúcar é vilão? Sempre o açúcar é vilão? Não. Eu vou falar uma coisa, tudo em equilíbrio, não tem problema nenhum, tá? O açúcar, se você colocar um pouquinho de açúcar no café, não é isso que vai fazer, engordar, é isso que vai fazer. O problema são os excessos. Toma um café aqui. Senão ele vai ficar frio. Senão vai ficar frio, aí fica muito ruim. E enquanto isso, eu vou fazer o seguinte, uma coisa... O acompanhamento com o médico, o nutricionista, tá? vai acontecer uma transformação real na vida da pessoa, de perda de peso e tudo isso. Como que faz para o corpo se adaptar a esse novo peso, assim? Ele precisa desse acompanhamento também psicológico, ele precisa dessa, mesmo principalmente as pessoas que passam por aquelas perdas de peso bem radical, como é o caso de uma cirurgia bariátrica. Como que o corpo, o organismo se adapta a esse novo peso? É muito interessante essa pergunta, porque o nosso corpo ele se adapta sempre. Sempre, né? Sempre. Interessante isso. E aí tem uma questão realmente fisiológica, né, do nosso corpo para essa adaptação. No caso de cirurgia bariátrica, isso exige mais, né? Porque uma parte do estômago é tirado e aí tem a questão de reposição de vitaminas, minerais. Isso. Também tem pessoas muito focadas, que a gente sabe, determinadas, que conseguem perder 20, 30 quilos sem cirurgia bariátrica. E que também a gente precisa ter essa reposição, porque muitas vitaminas, minerais, então tem toda essa questão de adaptação. Quando tem essa perda de peso, ela tem que ser sustentada por um período de 1 ano, 2 anos, porque tem uma memória metabólica aí. Essa célula registra essa quantidade de gordura dentro dela. Então a gente precisa ter, porque depois é mais fácil de você voltar. Eu ganho um pouquinho, eu vou lá no meu final de semana de férias, eu ganho um pouquinho, mas depois eu consigo voltar. Mas desde que seja feita essa mudança de estilo de vida, né? E além disso também, não só essa mudança de estilo de vida, tem que ter
essa questão do acompanhamento também psicológico, porque muitas vezes não é só eu sou focada, como eu falei, não é só isso. Tem pessoas que não conseguem, tem outros problemas de compulsão, né? É verdade. Agora, isso é interessante, essa memória mental. A gente tem que ir para o intervalo, a gente vai voltar rapidinho, a gente continua conversando aqui, atenção, a gente continua conversando sobre emagrecimento saudável. Manda a sua pergunta, viu? Se você estiver assistindo também pelo YouTube, pode colocar aí no chat para mandar a sua pergunta, que eu vou fazer aqui para a doutora Simone Matsuda. Matsuda, mas você é japonês, não é japonesa, é? Matsuda não é japonês? Meu pai é japonês. Gente, você não tem nada, agora que eu tô percebendo. A gente volta logo. Não comprometa a dona Carmen.